povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja no seu coração, no coração da sua família, nesse momento aí especial. Mais uma vez nós estamos aqui de novo, para falar do amor de Jesus, falar da palavra do Senhor, anunciar que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Nós estamos agora numa tarde aqui, abençoada, uma tarde aí com a chuvinha, a bênção de Deus sendo derramada aí sobre cada um de nós, com bastante tempo sem chover, e agora Deus derrama novamente aí a chuva de bênção. E eu já inicio essa live, essa transmissão, já profetizando sobre a sua vida em nome de Jesus, que assim como está caindo essa chuva hoje sobre a terra que estava seca há quase 6 meses sem chover, que da mesma forma Deus derrama chuva de bênçãos, chuva de graça, de sabedoria, de prosperidade e de salvação na sua vida e na vida da sua família em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo no livro de 1 Pedro, o estudo a qual nós estamos fazendo aqui para a glória de Deus, e a gente parou no capítulo 2 do livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, foi até o último que a gente chegou, e agora vamos dar dando continuidade do versículo 11 em diante, capítulo 2, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, e nós vamos estar meditando nessa palavra, e eu creio, Deus tem uma palavra para o meu coração, Deus tem uma palavra para o seu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos alimentar aqui nessa tarde, que você que às vezes vai ouvir essa palavra, às vezes à noite, que você possa ter uma boa noite, você que for ouvir ela durante o dia, durante a manhã, que você tenha um bom dia, mas que essa palavra, ela vá e ela produza o resultado para a qual o Senhor Jesus enviou para mim, para você, nessa tarde a qual nós estamos aqui agora, nesse dia, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer a leitura da palavra, o título aqui na minha Bíblia, fala assim, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, a vida exemplar cristã, e aí fala assim, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. E a palavra de Deus fala para mim e para você assim nessa tarde, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Amém? Esse é o primeiro tópico aqui da nossa mensagem dessa tarde. Nós estamos fazendo um estudo, às vezes você não conseguiu assistir os outros, estão lá no Instagram aí para você poder estar assistindo, poder estar acompanhando. Já foi gravado algumas mensagens, nós conversamos essas mensagens, uma série de mensagens sobre o livro de 1 Pedro na semana passada. Eu vivi um momento muito delicado nesses últimos dias, há cerca de 25, 26, de 30 dias para cá, com a pastora no hospital, e até a chegada do nosso bebê, que foi o Davi Luca, que Deus nos abençoou, louvado seja o nome do Senhor, um menino maravilhoso. Mas ao longo desse processo nós tivemos algumas complicações na hora do parto, após o parto, algumas situações onde a pastora teve que passar por uma cirurgia também delicada, uma cirurgia onde foi encontrada uma úlcera estourada na boca do seu estômago, mas graças a Deus o Senhor deu a vitória, o Senhor honrou, e hoje nós estamos em casa. Hoje, graças a Deus, a pastora está bem,
o Davi Luca está bem, e em nome de Jesus nós estamos festejando e celebrando o nome do Senhor. E desde quando teve essa situação com a gente no hospital, Deus colocou no meu coração de gerar uma forma de evangelismo, e eu senti de começar a fazer essas transmissões ao vivo, de deixar uma pequena palavra para abençoar seu dia, uma palavra qual eu chamo de pão diário. Tem sido um pão que alimenta a minha alma todo dia e que está alimentando a sua alma também agora nesse momento, porque eu li esse livro e Deus falou muito no meu coração, e eu comecei a tirar deles aqui algumas mensagens, algumas pregações para falar, para que o Espírito Santo fale comigo, fale com você, porque a palavra se renova todo dia. E aí, de lá para cá, graças a Deus, a palavra tem alcançado corações. A minha oração é que vidas sejam evangelizadas. Foi o que Deus colocou no meu coração aqui no hospital. Que pessoas, às vezes eu não estou encontrando, a qual eu não vou ver, às vezes que vai estar em outra cidade, que vai estar em outro estado, vai estar até em outro país, vão poder ter a oportunidade de ser evangelizadas por essa palavra. E eu já queria contar até com a sua ajuda. Às vezes você tem algum familiar, às vezes você tem algum conhecido, alguém que está passando por alguma dificuldade. Compartilhe para ele essa palavra também. Mande para mais pessoas, para que o Evangelho possa alcançar o máximo de pessoas possíveis e o Espírito Santo fazer a obra, que através do seu compartilhamento, às vezes uma pessoa que estava pensando, às vezes, até tirar a própria vida, uma pessoa que estava se cortando, uma pessoa que às vezes passou por uma traição, por uma decepção, uma frustração, e às vezes até pensou que não tinha mais jeito, que acabou, a vida já era. Às vezes alguém que está passando um término de relacionamento, Deus hoje me coloca aqui para te falar, envia, porque essa palavra vai chegar, vai fortalecer, vai salvar, e em nome de Jesus você vai estar sendo uma ferramenta usada por Deus, para que o Evangelho seja propagado e pregado, coisa essa que os anjos queriam fazer, e Deus não permitiu para eles, Deus permitiu para mim e Deus permitiu para você. Então eu conto com a sua ajuda, amém? Faça essa palavra chegar no máximo de pessoas possíveis, principalmente aqueles que você sabe que estão passando por um momento de sofrimento, de angústia e de dor, porque Deus vai levar cura, Deus vai levar saúde, Deus vai levar graça e vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos meditar na nossa palavra de hoje, e o início dela aqui, como eu já disse, o título já fala tudo para nós, a vida exemplar cristã. Precisamos manter uma vida exemplar, uma vida de bom testemunho, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. E ele fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Aleluia. Pedro nos chama a um alerta pelo Espírito Santo, que nós somos peregrinos e forasteiros. Às vezes você está aí agora me ouvindo e o seu pensamento está sendo só acumular tesouros aqui nessa terra. Seu pensamento está sendo: eu vou comprar muitas casas, muitos carros, vou ter muito dinheiro na conta. Glória a Deus por isso. Não é errado, não é algo que é pecado. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a sua vida. Mas que isso não seja o seu principal tesouro. Porque Jesus disse assim: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que o seu tesouro seja a presença do Senhor. Que o seu tesouro seja o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Porque somos peregrinos e forasteiros. O que quer dizer isso, pastor? Nós somos passageiros aqui. Nós não somos eternos. Aqui não é nossa morada eterna. Nós estamos aqui de passagem. Então, não se apegue com toda a sua força e todo o seu coração às coisas que estão aqui, aos bens materiais. Valorize as pessoas. Por isso eu disse para você, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, porque são essas pessoas que, alcançadas pela palavra, que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que vão morar comigo e com você lá no céu. Porque lá não vai entrar casa, lá não vai entrar carro,
O meu dinheiro, o seu dinheiro não tem valor nenhum no céu. Ele só tem algum valor passageiro, transitório, aqui. Então eu quero hoje te encorajar. Pedro nos faz lembrar isso. Ele exorta, ele corrige, como peregrino e forasteiro que nós somos, a nos abster, a sair fora das paixões carnais, dos desejos desenfreados da carne, ou seja, os desejos do pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que a nossa carne pede, aquilo que eu tenho falado sempre aqui nas pregações. Às vezes a carne está falando para mim e para você, ó, continua no adultério, e às vezes você está me ouvindo. Eu falei isso ontem. Às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, às vezes você está vivendo uma vida de adultério há anos, traindo seu marido, traindo sua esposa. Você está vivendo uma vida a qual a sua carne está controlando. Às vezes você fala assim, ó, eu não quero às vezes beber, mas a carne, as paixões, os desejos desenfreados da carne grita, e aí quando você vê, você já bebeu de novo, já fumou de novo. Às vezes está tendo uma guerra contra o cigarro, não está conseguindo vencer. E eu quero te falar, se você deixar Jesus entrar, Ele vai te ajudar. Peça a Ele hoje força. Começa, eu lá dentro do presídio, onde Deus me tirou, eu ajudei muitos irmãos, pela misericórdia e a graça de Deus, a parar com os vícios. Uns eram de crack, outros de cocaína, outros de maconha, de bebida. Mas o vício pior que eu vi lá dentro da cadeia, para conseguir parar, às vezes também pela ansiedade de estar naquele lugar, pela dificuldade de estar naquele lugar, foi o vício do cigarro. Porque a nicotina, ela é algo extraordinário, destruidor, para poder prender o organismo de alguém. E aí algo que é uma força extraordinária que vai além da força humana, da força normal do ser humano. Por que eu falo isso? Porque você às vezes fala assim, ó pastor, eu já tentei parar de fumar várias vezes e eu não consegui. Eu já tentei várias vezes, não adiantou. Porque às vezes o seu organismo já foi tão dominado pela nicotina, por essa força maligna e extraordinária que prendeu, e hoje você não consegue. Só de estar ouvindo essa palavra na sua boca, a gente encheu de água com vontade de fumar. Mas eu quero te falar, eu tive a oportunidade de ajudar muitos irmãos lá. E esses irmãos, eu falava sempre com eles, não preocupa em parar agora de uma vez. Se você conseguir parar de uma vez, glória a Deus, pare agora. Mas se você não conseguir, começa a reduzir. Quantos maços você fuma? Ah, pastor, eu fumo 3 maços por dia. Fumo 2 maços por dia. Começa a reduzir. Se você fuma 3, fuma 2. Se você fuma 2, fuma 1. Se você fuma 1, começa a fumar meio. E daí você vai diminuindo gradativamente, vai descendo, até o ponto que você vai chegar fumando um cigarro. Se for da vontade de Deus, vai parar antes, mas se não, você vai ficar fumando um cigarro. E aí você vai batalhando nessa guerra, até chegar o momento que você vai pegar aquele cigarro, aquele último, e vai falar, a partir de hoje, eu não fumo mais, porque eu estou tirando o cigarro, não só da minha boca, mas eu estou tirando o cigarro da minha vida. E quando você jogar aquele cigarro fora, joga como se fosse o seu vício. Eu estou jogando o meu vício. A opressão do inferno que me escravizou durante muito tempo. Às vezes eu estou falando de uma pessoa que está fumando há 20 anos, há 30 anos, há 10, há 15, há 2 anos, há 1 ano, há meses, há dias. E o Senhor está aqui para falar com você. Pegue ele hoje, como se fosse esse vídeo e falar, acabou dessa forma. Sabe por quê? Eu aprendi algo com o pastor Renato, que era quando eu caminhava lá com ele, lá na Missão Filadélfia, com algo que Deus usou numa experiência que nós tivemos. Nós foi levar o nosso irmão, Carlos Gomide, hoje, graças a Deus, pastor, um grande homem de Deus. Na época era um mendigo, morador de rua, morava debaixo da ponte, debaixo do viaduto. O pastor Renato acolheu ele, abraçou ele e levou ele para a casa de recuperação. E dentro desse propósito, dentro desse algo ali Deus falou comigo e com o pastor Renato naquele dia. Quando ele pegou, a única coisa, quando nós pegamos aqui, levamos ele para a casa de recuperação na época, ele foi bênção, aceitou, quis a transformação. E quando ele chegou lá, ele foi olhar o que ele tinha no bolso, o negócio que os pertences, não podia entrar. A única coisa que ele tinha era um cachimbo
um isqueiro, e se eu não me lembro, acho que tinha também uma pedra ainda. E quando nós pegamos aquilo dele, as situações dele, que era a prisão dele, que era a escravidão dele para jogar fora, o agente que estava ali, o homem de Deus que estava ali, falou com nós assim: não, vocês não podem fazer isso por ele. Ele é que precisa fazer isso. E aí nós entregou e pegou aquele isqueiro, aquele cachimbo, aquela pedra, e ele mesmo próprio foi lá e jogou na lixeira, como representando, simbolizando que ele estava jogando o próprio vício fora. E ali, para a honra e glória do Senhor, aconteceu na vida daquele irmão. Ele ficou lá o tempo que era necessário, a gente acompanhou, o pastor sempre acompanhou. No meio dessa caminhada, dessa trajetória, para a honra e glória do Senhor, ele se recuperou. Hoje ele é pastor lá na cidade de Bom Sucesso. Deus honra ele. Um grande beijo aí no seu coração, meu irmão Gomide. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço também, um grande beijo no coração também do pastor Renato. Que Jesus abençoe a vida dele sempre, abençoe a caminhada dele sempre onde ele estiver. E que o Senhor Jesus possa iluminar seu coração. Que nessa tarde possa falar: eu vou largar esse vício também. Eu vou tirar esse vício também. Vou jogar isso fora, assim como aconteceu com esses irmãos, assim como aconteceu com ele, vai acontecer comigo. E lá na cadeia eu vi vários que ficou até no último e depois jogou fora e nunca mais fumou. Eu vi vários que foram libertos da maconha, da cocaína, do crack, das bebidas, das prostituições, do tráfico, porque decidiram abandonar e jogaram o crime fora como se fosse jogando ali, não só falei parei não, mas jogando o vício, a maldade do mundo embora, fora. E hoje estão vivendo na presença de Deus. Então é isso que o apóstolo Pedro ele quer ensinar para nós. É isso que ele quer trazer para nós quando ele fala das paixões carnais. Precisamos tirar fora, precisamos arrancar fora, precisamos entender que isso está fazendo guerra, ó. As paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A intenção de Satanás em aprisionar alguém no vício, seja qualquer que for ele, é tragar a sua alma. O diabo não está nem aí se você tem dinheiro. Satanás não está nem aí se você tem casa boa, carro bom. A preocupação dele é a mesma que a de Jesus, é com a sua alma. Jesus não fica sondando a minha mente, a minha conta bancária. Jesus não fica na alegria se simplesmente eu sou um dizimista e ofertante na casa de Deus. Porque o que alegra o coração de Deus não é o meu dízimo nem a minha oferta, é a minha vida no altar dele. É realmente ter uma mudança de caráter dentro de mim. É realmente eu falar assim: a partir de hoje eu não quero mais o que é errado, eu quero fazer o que é certo. Eu quero obedecer a palavra, eu quero andar na palavra. É isso que agrada a Deus. Deus não preocupa com o nosso dinheiro, Deus preocupa com a salvação da sua alma. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Se agarre em salvar sua alma, ó, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Porque quando você dá um bom testemunho, quando você anda de acordo com a palavra, ainda que as pessoas falem mal de você, ainda que as pessoas te persigam, te criticam, meu irmão, você vai vencer. Porque eles vão falar, mas eles vão ver o seu procedimento contrário àquilo que eles estão falando. Porque quando eles falar mal, qual vai ser a esperança deles? Que você fale mal também. Quando eles te xingar, o pensamento deles vai ser que você xinga também. Então eu quero te falar hoje, às vezes alguém está te xingando, você está revidando com palavrão, alguém está te xingando aí na rede social, falando mal de você está revidando lá. Ei, quem te justifica é o Senhor, quem te santifica é o Senhor. Não deixa que nada, não deixa que ninguém venha impedir a glória e a graça de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele falou, ó, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. E quando eles verem a graça, a iluminação do Espírito Santo, eles vão ver que é a mão de Deus operando na sua vida. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Nós precisamos ter isso no nosso coração, nos sujeitar
nos sujeitar com todo o amor, com todo o carinho às autoridades constituídas por Deus. Que como é ao vivo, eu estou só assim nessa correria, glória a Deus, tem hora que o fundo para e eu tenho que ir lá para renovar aí essa caminhada, mas glória a Deus, ao vivo é assim mesmo, que o Espírito continue falando no seu coração, e sujeitai-os a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja o rei, seja as autoridades. O que ele está falando? Nós estamos aqui vivendo no mundo e tem uma lei nele, tem uma autoridade, nós precisamos, como servos de Deus, sujeitar ela, desde quando ela não fira a palavra, desde quando ela não engula aquilo que o Senhor trouxe para nossas vidas, mas que nós possamos entender, eu preciso ter uma vida honesta, ou seja, as leis, ela diz para não roubar, e eu roubava, às vezes diz para não vender droga, eu vendia, eu fazia tudo ao contrário do que a lei mandava, as autoridades mandavam, e com isso eu tive consequências drásticas na minha vida, porque eu fui desobediente a uma autoridade. Mas quando eu entendi, quando eu conheci Jesus e Ele me ensinou que não era aquilo que Ele me ensinou, aquilo que Ele queria para a minha vida, Ele falou: a partir de hoje, você quer que eu mude a sua história? Você quer que eu salve a sua alma? Comece a honrar e a respeitar as autoridades, em meu nome. E aí eu decidi, por causa de Jesus, a parar de roubar, a parar de traficar e a parar de fazer tudo errado. E através disso hoje, eu oro pelas autoridades. Por isso hoje eu oro pelos governos que estão instituídos. Hoje nós temos um presidente, hoje nós temos vereadores, senadores, temos várias autoridades hoje constituídas, os governadores dentro do nosso país, a nossa legislação. E nós precisamos, como servos de Deus, dar bom testemunho dentro dela, honrando, para que até mesmo as autoridades, quando olhar para nós, vai falar assim: ó, é homem de Deus, é mulher de Deus. Porque ele falou assim: quer o rei como um soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, que foi meu caso, eu desobedeci, fui parar na cadeia, fiquei vários anos da minha vida lá, como para o louvor dos que praticam o bem. Hoje ela é para o louvor da minha vida, hoje para a honra e glória do Senhor. Dezembro agora, dia 14, faz 11 anos que nunca mais meu pé entrou na cadeia para ser preso. Eu já voltei lá, mas para pregar a palavra, para falar do amor de Jesus. Eu já voltei lá para falar da graça de Cristo. Hoje eu estava conversando com um irmão, ele veio aqui em casa hoje cedo, e a gente estava conversando e ele falou isso, falou: meu irmão, ele está de tornozeleira, e ele falou comigo assim: cara, eu vi a polícia, eu tive que sair, porque eu não estou devendo nada, mas eu tinha tanto processo, que eu não sei se poderia ter tido alguma coisa, eu não sabia se eu poderia ir preso novamente. E aí na hora o Espírito Santo me fez assim: tá vendo? Dá glória, meu filho, agradeça pelo que eu fiz na sua vida, porque eu era igual ele, eu não podia ver a polícia que eu estava correndo. E aí sabe o que acontece? Para a honra e glória do Senhor, hoje, com esses 11 anos, todos os meus processos acabaram. Hoje eu posso sentar aqui, quando eu estou na varanda aqui no terraço, e olhar, ficar tranquilo, andar, sair, sem preocupação de alguém ou de qualquer situação da polícia vir me prender, porque eu deixei algum crime para trás, porque eu deixei algum processo, alguma situação para trás. Cristo limpou a minha vida, Cristo limpou a minha ficha, Cristo mudou a minha história. E hoje eu falei isso, na hora eu agradeci a Deus, falei: obrigado, Senhor, porque eu também era assim, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho paz. Hoje eu posso ficar em casa com a minha família sem preocupação da polícia invadir. Hoje eu posso ficar em paz com a minha família sem preocupação de guerra, os outros virem me matar. Porque hoje eu sei que ainda que eu morra, mas eu sei que se eu morrer com Jesus, a minha alma está na mão dele. Eu acredito piamente no que a Bíblia diz, no que o Senhor diz, e Ele me garantiu que ainda que se eu morrer, o dia que Ele voltar da onde eu estiver, vai ter que devolver, porque eu estarei para sempre com Ele. E assim precisa ser no seu coração, assim precisa ser na sua vida, porque se você obedecer às autoridades, você vai ter louvor dela. Como assim ter louvor dela, pastor? Hoje a gente se alegra, por quê? Porque hoje meu contexto de vida mudou completamente.
Antes, se alguém me fazia o mal, ou fosse caso sério, grave, de intervenção, eu me recorria ou eu mesmo, ou a quem estava comigo. Hoje não. Hoje a quem você recorre? Se um ladrão entrar aí na sua casa. A quem você recorre? Se alguém, você está indo trabalhar, alguém roubou seu carro lá no meio do trânsito. A quem você recorre? Se alguém matar alguém da sua família. Nós vamos recorrer à polícia, às autoridades. Então, nós temos que ter louvor dela hoje, porque imagina se tira as autoridades. Imagina hoje essa terra, do jeito que está aqui, que nós estamos vendo, aonde está tendo todo tipo de crime, todo tipo de situação, com as autoridades dentro dela. Imagina se tirar hoje as autoridades. Imagina a terra sem lei. Imagina alguém entrando dentro da sua casa para abusar da sua esposa, das suas filhas, da sua família e não ter ninguém para recorrer. Então hoje precisamos louvar a Deus por cada autoridade constituída sobre a face dessa terra, mas sabendo que a nossa autoridade suprema é a palavra de Deus. A nossa autoridade suprema ainda vem do céu, é Jesus. Que nós possamos obedecer e guardar a sua palavra, porque ele falou assim: porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então, ou seja, nós precisamos em todo o tempo dar bom testemunho. Como o título já fala, deveres para com os não crentes. Quando a Bíblia fala os gentios, é aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Nós temos um testemunho a dar com essas pessoas. Não é virar e falar, não estou nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E as pessoas olhar para mim, para você e falar assim: ser crente assim? Ser homem de Deus como ele? Ser mulher de Deus como ela? Misericórdia. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: ei, pô, eu quero Jesus, cara. Igual está na vida do irmão lá, igual está na vida da irmã lá. Pô, a vida dele era desgraçada, a vida dela era desgraçada. E olha, como conheceu esse Jesus aí, Jesus mudou a vida dele. Eu também quero conhecer esse Jesus. Onde é essa igreja? Aonde é esse lugar? Aonde fala desse Jesus que mudou a vida dele? Nós precisamos dar testemunho para aqueles que não estão na presença. Dentro da sua casa, para a sua família. Às vezes você é crente para danar na igreja, mas em casa é um demônio. Às vezes a gente é crente para danar, às vezes eu sou homem de Deus demais dentro da igreja, eu prego para você aqui agora, mas quando estou lá em casa, dou tapa na cara da minha mulher. Quando estou lá em casa, estou espancando os meus filhos a ponto de sair todo cheio de hematoma, tudo roxo, com o olho roxo, boca sangrando. Não, meu irmão, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser ministros de Deus aqui, ser ministros de Deus na igreja, ser ministros de Deus no trabalho, onde você for, no trânsito, em casa. Você precisa, principalmente para aqueles que ainda não conhecem Jesus, refletir a luz de Jesus na vida deles. Eu quero, para a gente terminar esse capítulo 2 aqui hoje, no versículo 18, fala assim, ó, a vida exemplar cristã, que é o próximo título, o próximo tópico. Deveres dos que prestam serviço a outros. O primeiro alerta que Pedro traz é o testemunho para com aqueles que não é de Jesus e com as autoridades. Nós precisamos dar bom testemunho com aqueles que não é de Cristo e com as autoridades. A autoridade não pode chegar aqui em casa hoje e falar assim, pô, aquele cara lá é de Jesus, é pastor, é mentiroso, porque ele está vendendo droga escondido, ele está roubando escondido. Não, meu irmão, eu preciso viver uma vida reta, para que quando qualquer policial chegar aqui e falar, não, esse aí eu conheço. Hoje passa várias viaturas na porta da igreja, as mesmas que às vezes um dia eu poderia estar correndo delas, mas eles estão passando e estão vendo nós pregando, estão passando e estão vendo nós ali evangelizando. Então eu sei que Deus, ele a todo momento está mostrando que louvou as autoridades pela palavra dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora ele fala para com aqueles que prestam serviço a outro. Às vezes você está me ouvindo aí, você está no seu trabalho, mas você está falando assim, quando o meu patrão não está, mano, eu vou cego mesmo. Quando eu só trabalho, se estiver na frente, se estiver por costa, quero nem saber, meu irmão. Paga meu salário, meu dinheiro cai na conta, ó, meu pixiano, chia lá, tô legal. Não, meu irmão. Nós precisamos entender que aquele que é de Cristo, ele serve não só na frente, não só na aparência,
não só nas vistas da pessoa, mas ele serve em todo o tempo, principalmente quando a pessoa está longe, servindo como não para o homem, mas sim para o Senhor. E ele fala assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ah, pastor, mas meu patrão não é crente. Meu patrão, só Jesus na causa. Meu irmão, independente de qualquer coisa, o tratamento de Deus nesse momento não vai ser com o patrão, vai ser comigo, vai ser com você. Se eu estou lá, ele abriu a porta, ele foi um canal de Deus para a minha vida, para estar trabalhando e levando o pão, o alimento para minha casa, eu preciso honrar aquele trabalho. Eu preciso dar o meu melhor naquele trabalho. Independente se for na frente dele ou se for muito mais pelas costas. Eu preciso ser diferente. Independente se ele é crente, se ele é macumbeiro, independente da religião dele. Eu tenho, ainda mais se ele não for crente, aí que eu tenho que servir ele melhor, para que ele possa ver a luz de Jesus na minha vida e um dia querer esse Jesus também. Porque ele fala assim, ó, porque isso é grato. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Está passando luta, está passando dificuldade, está sofrendo perseguição, pelo seu motivo de ser crente, pelo seu motivo de temer a Deus, de andar com Deus. Ei, isso é grato a Deus. É melhor do que sofrer luta fazendo o que é errado. Faça o que é bem, faça o que é o bem, faça o que é bom. E mesmo que a luta venha, glorifique a Deus, porque isso aí o nome dele está sendo engrandecido. Toda vez que você passa uma luta e não desiste, toda vez que você passa uma perseguição e não desanima, que você é zombado, chacotado e não desiste, Deus vai te honrar aí no seu trabalho, Deus vai te honrar aí na sua casa, Deus vai te honrar aí na sua igreja, aonde você estiver, Deus vai te honrar, porque isso é grato a Deus. Quando ele diz, ó, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, o suportais com paciência, isso é grato diante de Deus, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Jesus. Porque a Bíblia está dizendo assim, se alguém te fez o mal, ou está te perseguindo, porque você está fazendo bem, dá glória a Deus. Porque se você fizer o mal e alguém chapar a mão na sua orelha, alguém dá um bocado de tapa no meio de sua cara, igual eu já tomei várias vezes aí de polícia fazendo o que era errado, que louvor tem nisso? É mais do que era obrigação, eu estava todo errado, irmão. Eu estava fazendo tudo que era errado, então eu queria o quê? Se eu estava plantando o mal, eu ia colher o mal. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas aí, agora quando você faz o bem, e você é chutado, espancado, perseguido, caluniado, glorifique a Deus por isso. Porque da mesma forma, meu irmão, aconteceu com Jesus. Jesus, ele entregou a vida dele sem dever nada. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. O sangue dele foi derramado, não foi por causa do erro dele não, foi por causa do meu erro, foi por causa do seu erro. E não foi só pelo erro que você errou a sua vida inteira, e que eu errei minha vida inteira. É pelo erro que ainda vou errar. É pelo erro que você ainda vai errar. Sabe por quê? Porque nós somos falhos e pecadores. Se não fosse a misericórdia de Jesus, nós não estaríamos aqui mais. Se não fosse a mão de Jesus, eu não estaria aqui mais. Porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Por isso o sacrifício foi perfeito. Por isso ele é digno de maior honra e glória do que todos, do que qualquer anjo, demônio, do que qualquer homem. E por isso, para a honra e glória do Senhor, ele está sentado à direita da majestade celestial. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus, porque ele é digno, ele é merecedor. Porque é o que ele fala, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo. Então, se ele deixou o exemplo, é para nós seguir. Está tendo luta, dá glória, segue em frente, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, guarda isso, não revidava com o traje,
Quando maltratado, não fazia ameaça. Olha para você ver. Vamos no ponto aqui, eu já estou encerrando, mas para essa palavra chegar no seu coração. Quando Jesus ele era quando ultrajado, quando ele era espancado, quando ele era arrebentado, quando furava ele, aquele cravo, qual do meu pecado, do seu pecado, quando aquela lança entrou do lado dele, aquela coroa de espinho na sua cabeça, quando cuspiram na cara dele, ele não revidou. Ele tinha todo o poder e autoridade, estava sobre ele, porque ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Com um sopro ele podia acabar com tudo, mas ele preferiu não o fazer. Sabe por quê? Porque quando batia nele, ele não revidava. E às vezes esse pode estar sendo o meu erro e o seu erro mesmo. Às vezes alguém está batendo, alguém está xingando, alguém está te caluniando aí na rede social. E o que você está fazendo? Comentando e não vai revidar. Alguém te bateu e você está querendo bater. Mas ele falou, ei, se alguém te feriu numa face direita, ou se alguém te feriu do lado da face, oferece a outra, meu irmão. Ah, mas eu não sou Jesus, pastor. Mas ele falou que ele deixou o exemplo para nós. Ele mandou nós ser imitador. Ele mandou dizer, precisamos lutar para viver o que ele nos ensinou para viver. Ah, mas eu sou crente, mas eu não sou bobo, então você não conheceu Jesus ainda. Porque Jesus, para salvar a minha alma e a sua alma, ele teve que se fazer de bobo. Ele teve que se fazer de trouxa. Ele teve que se fazer de uma ovelha muda. Quando eu tomava tapa na cara, ele ficava calado. E Jesus hoje está falando para alguém aí, ó. Estão te batendo e você está revidando. Está te xingando de palavrão, fala um com você, você fala 10. Tem alguém que se denunciar agora um tapa, você dá não sei quantos mil socos. E Jesus está falando, ei, quem te justifica é eu. Quem cuida é eu. Fica firme. Não paga o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Falaram mal de você, fala bem deles. Ei, levantaram contra você, ora pela vida deles. Ora pelos que te maltratam, que te perseguem. Abençoa os que estão te amaldiçoando. Ei, não amaldiçoa, abençoa, diz o Senhor. Porque ele falou assim, ó. Não revidava com o traje. Quando maltratado, não ameaçava. E às vezes a pessoa está te maltratando, está me maltratando. Olha, eu vou quebrar a cara dele. Eu vou quebrar a sua cara. Olha, eu vou te matar. E Jesus está falando, ele não revidava, ele nos ensinou. Perdoa. A melhor arma para arrebentar com o diabo é o perdão. Te fizeram mal, perdoa hoje. Pastor, eu sempre falo isso, mas é porque você não sabe o que fizeram comigo. Mas é porque também você não sabe o que você fez com Jesus. É porque eu não sei o que eu fiz com Jesus. Por mais que eu tente imaginar, ei, meu irmão, vai muito além. Ele carregou o peso do pecado da humanidade inteira, inclusive o meu e o seu. E por isso, ele nos ensinou hoje, ei, se você não perdoa o seu irmão, nem sua oferta eu recebo. Porque não adianta trazer dinheiro para a igreja se não traz seu coração. Não adianta trazer dinheiro para falar, mas eu sou dizimista e ofertante, mas eu continuo no pecado, continuo no adultério, na prostituição, continuo com uma mágoa contra meu irmão, com um ódio, e falando eu não te perdoo. 1 João, capítulo 3, vai falar com nós lá, que, se eu não me engano, versículo 7 em diante, ali para frente, ele vai dali para frente chegando, falando, que aquele que odeia seu irmão é assassino. E às vezes está pensando assim, mas eu não mato. Bem feito com o bandido, o matador, o assassino, está lá na cadeia agora. Mas a Bíblia está falando que se você odeia seu irmão, você é assassino igual ele. E ele está falando hoje, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você está vendo? Então libere o perdão hoje, ame hoje, porque eu encerro falando isso aqui, ó. Quando maltratado não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, confia a Deus, entrega na mão de Deus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Ei, nós somos mortos para os pecados. Nós precisamos hoje reconhecer que nós estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para a justiça, que é Cristo. Precisamos viver hoje uma vida justa, uma vida certa. Ver duas causas. Nunca julgue uma causa ouvindo um lado só. Eu aprendi isso também com o pastor Renato, foi algo que ele me ensinou e eu sou grato a Deus pela vida dele, por tudo que eu aprendi lá com ele. Que nunca julgue uma causa ouvindo só um lado. Ouça os dois. Porque o que é ser justo?
é você ouvir as duas. E aí, ouviu as duas, você vai julgar qual delas está certa. Sempre uma vai estar certa e a outra vai estar errada. Às vezes o que está certo é o que aquela pessoa que você não tem tanta afinidade. E o que está errado é a pessoa que você ama. Mas se você for uma pessoa justa, se você vive hoje pela justiça, você vai ir a favor daquele que está certo. Ainda que a pessoa que você ama fica triste, ainda que a pessoa que você ama nunca mais olhe na sua cara, ou até mesmo possa ficar revoltada com você, mas seja justo. Não julga com injustiça. Não seja vivendo com parcialidade. Não seja imparcial. Falou, opa, certo é certo, errado é errado. Então, isso é viver a justiça. E ele falou assim, ó, por suas chagas, ou por suas feridas, nós fomos sarados. Nós somos curados, restaurados na nossa vida espiritual pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus. Hoje o poder de Deus é tão grande que ele alcança nosso corpo, alma, espírito, tudo, para curar e para salvar. E eu libero essa palavra em nome de Jesus. Se tem alguém me ouvindo aí, você está me assistindo, talvez está doente, está passando mal, tem alguém nessa família enferma, independente da doença, seja o câncer, seja a AIDS, Jesus é maior do que elas. Em nome de Jesus eu dou uma ordem dessa doença, sai daí agora. Toda enfermidade, todo mal, toda depressão, toda opressão, vontade de suicídio, todo mal, em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Senhor, eu te louvo, porque eu creio que hoje o Senhor fez maravilhas. E eu encerro essa palavra com o último versículo dizendo assim: porque estáveis desgarrado como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oh glória! Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Para nos ensinar hoje, precisamos dar um bom testemunho com aqueles que ainda não é de Jesus, com as autoridades, com os patrões. Você que é patrão, também você precisa de responsabilidade com os seus funcionários, sabendo que eles têm Senhor, como você também tem. Então precisamos tratar com humanidade, com respeito. Às vezes alguma autoridade que vai estar me assistindo, vai estar me ouvindo aqui hoje. A palavra de Deus falou lá através de João Batista, quando os soldados romanos perguntaram para ele: nós também queremos essa graça, mas como a gente alcança ela? Ele falou: contentai-vos com o seu soldo, contentai-vos com o seu salário, não seja corrupto, seja honesto. Ele falou: não maltrateis a ninguém e nem deis denúncia falsa, ou seja, não forja para ninguém. Certo é certo, é errado. Está fragado, mas se não está, não inventa. Não dá denúncia falsa, não maltrata. Já aprendeu, não precisa bater em ninguém, não precisa espancar ninguém. Porque você está batendo, mas entendendo que Jesus está te vendo. Entendendo que aquilo que você está plantando hoje, você pode colher amanhã. O bandido hoje, se Deus não tiver misericórdia, pode ser seu filho de amanhã. E aí, se coloca no lugar daquela pessoa. Você queria ver seu filho sendo espancado? Seu filho sendo forjado? Você queria ver seu filho se contentar com uma corrupção, em vez de fazer o que é certo, fazer o que é errado? Não, meu irmão. Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos ser guiados por Ele, que nós possamos honrar as autoridades, honrar a todos à nossa volta. Honre a sua liderança, honre o seu pastor, honre o seu líder, a sua pastora, honre a sua família, honre os irmãos da igreja, faça o diferencial. Honra a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Eu termino essa palavra colocando para nós isso, porque ele disse: ao fim de tudo, obtendo a salvação da sua alma. Porque hoje nós temos o bispo e o pastor, que é Cristo, que conserva a minha e a sua alma. Que essa palavra possa ter falado com você aqui hoje, seja nessa tarde, como nós estamos agora, seja na manhã, ou como você ouvir de manhã, ou seja à noite. Que Deus te abençoe. E eu oro para que essa palavra vá e que ela produza o resultado. Eu quero orar pela sua vida agora. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. E eu creio que o Senhor vai trazer grande maravilha na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus.
Que você nesse exato momento possa ser ministrado pelo Espírito Santo. Que você nesse momento possa ser ministrado pela palavra. Deixe que essa palavra fale com você. Eu vou pôr um louvor, que como eu disse, é tudo ao vivo, mas eu quero orar pela sua vida. Enquanto esse louvor é entoado, que o Espírito Santo fale com você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã que me acompanhou até agora. Senhor, hoje nós acabamos passando um pouquinho do tempo, mas eu creio que essa palavra chegou ao coração de alguém. Eu creio que essa palavra entrou no coração de alguém, na casa de alguém, na família de alguém. E eu oro para que ela vá e que ela produza o resultado para qual o Senhor enviou. Porque o alvo dessa palavra aqui, Jesus, é salvar almas. Meu Pai, é avisar que o Senhor está voltando, Jesus. É avisar que as coisas terrenas vão passar, mas as espirituais vão permanecer. Então, Senhor, salva a alma dessa pessoa. Que nós possamos preocupar mais com a nossa salvação, com a vida eterna. Que nós possamos preocupar mais com o que vai salvar a minha alma e a alma dessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu confio em Ti. Eu creio em Ti. E eu creio nas Suas promessas. Eu creio no Teu socorro. Salva essas pessoas. Abençoa elas. Se alguém aqui que está me ouvindo vai ouvir essa palavra, estava triste, estava desanimado, levanta eles. Restaura a família. Restaura a fé. Porque eu creio. A hora está chegando. A hora está chegando. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu te dou graças e eu te louvo. Meu Pai, levanta um povo de novo que ora, um povo que jejua, um povo que lê a Bíblia. Senhor, reacende o fogo, reacende a chama no nosso coração. Levanta, Pai, nessa geração, homens de Deus, mulheres de Deus, que vão ganhar almas, que vão ganhar vidas para o reino do Senhor. Essa é a minha oração aqui nessa tarde. Esse é o meu clamor aqui nessa tarde. E assim, Senhor, desde já eu te agradeço e eu te peço para que a sua palavra transforme e salve famílias em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que esse louvor possa ministrar o teu coração. Ei, é tempo de falar do céu. É tempo de entender. Jesus vai voltar. Está na porta. A trombeta vai tocar. E como você está preparado? Como está seu coração? Não se prenda às coisas daqui. Não se prenda às coisas dessa terra. Porque isso tudo é passageiro. Pedro nos alertou. Somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Ei, a sua alma é o que tem valor. E é isso que é uma guerra espiritual. Entre o céu e o inferno. Porque eles não estão nem aí para os nossos bens. Mas eles estão preocupando com a nossa alma. Então, não é errado você ter seu bem. Não é errado você ter sua casa, seu carro. É errado você colocar tudo isso na frente de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E eu finalizo essa mensagem hoje, deixando para você hoje, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus.
de homens, levanta a geração de adolescentes, levanta a geração de jovens, levanta a geração de crianças. Eis-me aqui, Senhor, levanta-nos, levanta essa geração, levanta essa geração. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Envia-me, envia-me. Acende a chama, vem nos restaurar. Com hiatos dois, diga desce, diga isso, diga. Acende a chama. Olha Deus acendendo aí a chama do teu coração. Você que está aqui, você que está aí. Olha Deus acendendo. Sente aí, sente aí, sente. Acende a chama. Vem nos começa a ser cheio de você que estiver. Desce aqui, desce no lugar. Acende a chama. Desce aqui neste lugar. Desce aqui neste lugar, onde você estiver, diga. Desce aqui neste lugar, onde você estiver escutando e cantando. Desce, Espírito Santo, desce, desce, Espírito Santo, desce. Renova, Espírito Santo, traz a chama, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Deus te levanta, geração. Dê um glória se você é essa geração.